Muito bem-vindos ao Deus em Foco. Hoje nós estamos retornando, né? E com essas duas mulheres maravilhosas aqui, a Nilce e a Lise. E aí quero passar para vocês, quero contar um pouco da história dessas mulheres, que são mulheres guerreiras, né? E eu gostaria de passar aqui para a Nilce. Nilce, conta pra gente quem que você é, o que que você faz. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Ok, Carol, obrigada pela oportunidade. Bom, como ela já disse, eu sou a Nilce, eu sou uma mulher de 53 anos, bonita, uma mulher inteligente, que acredita nos sonhos, tem os objetivos a serem alcançados, e acredito que um deles, ou alguns deles, eu poderei alcançar com esse creme de café caramelo, porque ele não é somente um café. E depois vocês vão entender porque não é somente um café. Sou mãe de uma mocinha de 14 anos, filha de uma mulher bastante guerreira, que foi praticamente a minha salvadora de 82 anos, minha mãezinha querida. Não moro aqui em Paracambi, moro no Rio de Janeiro, mas eu quero dizer para vocês que eu amo a cidade de vocês. É muito incrível. E, sucintamente, sou eu, essa que vos fala. Uau, obrigada, Carol. Obrigada, Nilce. Amei quando ela falou linda. Isso é bom, sabe por quê? Mostra o quanto que a gente tem que se amar, né? Verdade, autoestima, né? Você se amar, né? Essa semana eu aprendi algo muito importante. Que para você amar o próximo, você precisa se amar. É verdade. Né? Como que você vai seguir os mandamentos se você não se ama? Como que eu posso te amar se eu não me amo? Verdade. Né? Não tem como, né? Não tem como. A gente precisa amar a gente para poder amar o outro. E é interessante, antes de eu falar de mim, olha só como é que Deus vai conduzindo os trem para outro lado, né? No próprio avião, a gente aprende que primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, para depois você ajudar o outro. Então, ver o quanto que Deus vai nos instruindo em todos os detalhes. Verdade. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente tende a querer botar a máscara nos outros, né, primeiro, só que você tem que colocar para você mesmo, de fato, né? Verdade. Forte isso, Nilce. Valeu, viu, gente? Então, você, mulher que está aí do outro lado, vai participar um pouquinho aqui com a gente. Bom, meu nome é Lise. Eu sou serva do Deus Altíssimo, tenho 58, vou para 59, mas já estou planejando a festa de 60. No ano que vem, gente, já estou planejando. Tá vendo? Eu já estou planejando a minha de 60. Sou avó, eu tenho 3 netos de sangue, Lavínia, Pietro e Lucas, e 2 netos do coração, Maico e Valentina. Então, são os meus netos, né? Todos. Sou apaixonada pela vida. Me sinto feliz podendo ajudar, podendo compartilhar, dividir, eu acho que isso é muito importante. E levar a palavra do Senhor, seja onde a gente estiver, isso é muito especial. Então, assim, eu sou uma mulher sonhadora, empreendedora, amiga, parceira e, como eu falei no começo, serva do nosso Deus. Essa é a Lise, um pouquinho da Lise. Gente, sou muito divertida, hein? Então vai ficar bom. Então hoje aqui eu já consigo sentir a presença do Senhor de verdade, né? E já consegui sentir que realmente isso aqui vai ser um papo mesmo de fé, algo, né, que o Senhor vai impactar vidas, né? Sim. É muito bom ter vocês aqui, vocês fiquem bem à vontade, né? E que seja leve, que seja de muita luz e de muita transformação para alcançar muitas vidas que estão nos assistindo. Ô Nilce, conta um pouquinho de você, sua vida, né? Como que você... nós estamos aqui hoje falando, né, gente? Vamos começar a falar do Café Caramelo, que é um dos patrocinadores do Deus em Foco. E eu sou muito grata a Deus, porque essas mulheres apareceram na minha vida e são mulheres, apesar de a gente não conseguir, né, estar sempre junto, as nossas vidas, né, são corridas, né? Temos muitos afazeres, mas hoje o Senhor preparou para estarmos aqui tomando esse café. Né? Nós vamos falar um pouco delas, vamos falar um pouco do Café Caramelo, o que o Café Caramelo representa na vida dessas duas potências aqui na mão de Deus. Né? Fala para a gente um pouquinho, Nilce, da sua vida. Né? Quem é a Nilce de fato? Como que a Nilce vem superando as batalhas do dia a dia? E depois você fala para a gente como que você conheceu o Café Caramelo. Ok. Bom, talvez eu não responda na ordem que ela colocou, mas eu vou tentar ser bem objetiva
e responder todas as perguntas. Vamos lá. Eu vou comer um pedacinho de você. Isso, porque eu já. Ó, gente, o café é tão gostoso que eu já bebi tudo. Ele realmente é muito bom. A gente vende, mas confesso a você que a gente bebe mesmo. Bom, mas então, como eu falei, eu sou uma mulher de 53 anos, muito bem resolvida com a questão da idade, do meu tempo, dos meus fios brancos que estão aparecendo. Eles quase não aparecem, sabe? Eu tenho que abrir assim para eu ver, mas eu estou curtindo. A questão da idade, para mim, tem sido uma coisa muito natural. Eu vejo que, ao longo do tempo, com o passar dos anos, a coisa tem fluído muito tranquilo, tá? Em relação a isso. Como eu lido com as minhas, pelos meus desertos, como eu lido com as atribulações, com as dificuldades, com Deus. Uhum. Porque sem Ele eu não conseguiria. A verdade é que eu nem estaria aqui. Uhum. Pois o mundo, ele, quando diz, né, que as pessoas falam, porque o inferno é aqui e tal, isso aqui, literalmente a verdade é essa, né, porque a gente passa tantas coisas difíceis, nós temos tantas situações nas nossas vidas, na minha vida, que se eu não tivesse Deus, eu não passaria, eu não seria uma pessoa feliz. E aí você diz, como assim se você passou e passa por situações difíceis? Elas são parte da minha vida, mas como eu me espelho em Deus, como eu busco nele, eu consigo ser feliz, independente do que acontece comigo. Bom, eu sou uma mulher que desde muito nova tive muito e tenho alguns sonhos, né, como retomar a minha vida familiar, né, eu tenho uma filha de 14 anos, como eu falei, mas eu desejo casar novamente, porque o meu casamento não deu certo, oro a Deus por isso, porque eu acredito que essa é uma instituição que, embora o mundo diga, não é uma instituição falida. É uma instituição forte, é uma instituição poderosa, porque você pode construir, ajudar a construir seres humanos melhores, e principalmente quando você tem Deus do teu lado. E os meus sonhos são diversos, né? Eu hoje estou terminando uma faculdade, né, de marketing, que alguns anos atrás eu gostaria já de ter feito publicidade, mas não foi possível. Então, recentemente, eu entrei numa faculdade onde eu estou fazendo um tecnólogo, que tem o mesmo nível de faculdade, né, normal, mas é um tecnólogo em marketing, vou terminar esse ano. Era um dos meus objetivos, dos meus sonhos quando mais nova, né? Um dos meus maiores sonhos era ter a minha própria empresa. Antigamente, alguns anos atrás, eu não estou tão velhinha assim, né? Eu estou na coluna do velho. E a gente falava muito naquela época, minha empresa. Hoje em dia a gente fala negócio, né? Meu empreendedorismo. E era ter o meu negócio, porque eu queria ver a minha filha crescer. Eu queria acompanhar o crescimento dela. Tive uma empresa, montei essa empresa de motoboy, de entregas rápidas, mas ao decorrer da minha vida, com a situação do meu casamento que se foi desfeito, eu abri mão, né? Fechei a empresa porque eu já não conseguia, não estava conseguindo manter, não somente por isso, mas porque na época a questão financeira do país começou a declinar e com isso eu não pude me manter, voltei para a minha área, que é a área do escritório, né? Eu sou assistente administrativa. E hoje Deus me dá a oportunidade de ser empreendedora com o creme de café caramelo, que eu conheci através da minha parceira, da minha amiga, da minha irmã na fé, através dela que eu conheci esse creme de café. Eu acho que eu respondi tudo. Engraçado que eu tô aqui pensando, ela tá falando, e assim, a minha história, né? Histórias cruzadas, né? Tipo assim, muita coisa que você falou aconteceu comigo. E da minha experiência de vida, eu acho que chegou tem um tempo certo para todas as coisas. Sim. Talvez a sua empresa não tenha dado certo, ou deu certo, mas por um tempo lá atrás, você precisava passar por uma preparação para estar aqui hoje, né? Eu tenho vivido muito isso também. E só para complementar o que você está falando, é exatamente isso, porque hoje, como cristã, podendo entender um pouquinho o nosso Deus eterno, né? Hoje eu consigo entender realmente que é o que Eclesiastes fala.
há tempo para tudo. Então, aquele foi o meu tempo, se encerrou naquele período, e aí ele foi colocando novas coisas na minha vida até eu chegar aqui. E é bom quando a gente chega nesse nível de entendimento, né? Uau. Porque às vezes nós somos muito imediatistas, a gente quer as coisas para ontem, né? E a gente tende quando vê que não está dando certo, a gente acha, acabou, minha vida acabou. Gente, não acabou nada. Acabou no tempo. Sim, né? Não era aquilo que, né, talvez tem coisas que a gente tem de imediato que a gente acha que é tudo na nossa vida. E aquelas coisas se vão ou acaba, né, naquele tempo, naquele momento, porque tem algo muito melhor para poder vir, né, e trabalhar com propósito. Sim. Mas eu vou esperar um pouquinho, porque tá começando e está maravilhoso. Agora eu queria que a Alice falasse um pouquinho dela, da trajetória dela, quem que é a Alice a fundo, as batalhas que você venceu. Quem é a Lísia? Gente, interessante que ela acertou meu nome de casa. Foi fantástico. Você não sabe a luta que tá aqui dentro. Foi fantástico. É um nome tão pequenininho, né? Mas não é só você não, tá? É geral. Você tem cara de Liz. É geral. É Liz, Alice, Lise, é assim mesmo, é normal. Então, quem é a Lise a fundo? A Lise é filha de pais separados. Que passou por uns momentos muito difíceis na infância. Meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos de idade. Então, imagina, 4 filhas, mulheres, né? Eu, Ana, Alba e Maísa. Eu sou a mais velha. E eu sou mineira, tá, gente? De Belo Horizonte. Amo a minha terra, amo a minha cidade. E foi uma fase muito difícil, nós 4, mais a minha mãe. Um momento, assim, de muitas necessidades. Até mesmo na comida, né? E a minha mãe saía em Belo Horizonte para procurar emprego e eu ficava em casa, pequenininha, né? Para cuidar das outras. Eu tinha 7, imagina, as outras eram mais novinhas, para a gente poder sobreviver ali. Então, eu cresci com um sentimento de muita raiva do meu pai. É interessante porque era um sentimento de muita mágoa, né? E foi nesse nível. E quando eu fiz meus 15 anos, para mim essa era uma fase ainda mais difícil, porque quem cuidou o tempo todo da gente foi o meu tio, e não o meu pai. Então, eu não sei o que é isso, colo de pai, cuidado de pai, buscar na escola, sabe? E era muito difícil. Só que é interessante que em todo o tempo Deus cuida, né? E a Alice, que tinha tanta raiva, tanta mágoa, a Alice pensava assim, também não quero casar, eu também não quero ter um relacionamento como a minha mãe teve, eu não quero ser assim. E me casei, né? Hoje eu sou separada, mas bem resolvida, tá, gente? Nessa questão, muito bem resolvida. E já me trouxe muito sentimento ruim, hoje não. Hoje, preparação também, sim, você tá passando por um processo, né? Exatamente. E é interessante porque nesse processo de perdão, de cura, não é fácil. É importantíssimo. Muito, Carol. E muito. Mãe sobre isso, mãe, eu preciso liberar o perdão. Muito. Quem não perdoa não consegue alcançar. Não tem jeito. E para mim foi tão difícil porque a relação com meu pai era algo muito difícil. Porque eu vi tudo que a minha mãe passou, eu vi tudo que a minha mãe sofreu, eu vi tudo que as minhas irmãs passaram. E chegou um período, quando eu me separei, eu voltei para BH, né? Eu voltei para Belo Horizonte com os meus filhos. Então, eu morava do lado da casa do meu pai. Era só um muro que nos separava. Só que a convivência ainda era muito difícil, porque para o meu pai, o linguajar dele era muito difícil, né? Era muito ruim em relação a gente. E isso foi passando, e eu trabalhava no 6º andar de um prédio, em frente à Avenida dos Andradas. Nesse dia, os meus filhos estavam para cá, para o Rio, porque eu estava passando um momento muito difícil financeiramente, e eles estavam para cá e eu fiquei lá. E eu falei, cara, só tem um jeito, eu vou me jogar daqui lá embaixo. E no trabalho eu não queria nem ler, a gente tinha aquelas bíbliazinhas pequenininhas, sabe, verdinha, azulzinha, e eu falei, vou pedir um adiantamento para eu poder ir para o Rio ver meus filhos, eu estava com muita saudade. E a gerente falou que não ia me dar. Eu falei, caraca, não sirvo para ser mãe, não sirvo para ser filha, porque meu pai, de repente você pergunta, e sua mãe? Minha mãe morava aqui no Rio. E minha mãe, ela
nossa, era tudo. O que acontece? Eu falei assim, vou me jogar. Aí falei para as meninas, se eu me jogar, vocês vão lá recolher, para com isso. Mas o propósito de Deus vai muito além. Saí do trabalho, dei a minha quentinha para um morador de rua, o telefone daquele tijolão, sabe? Antigamente tocou, eu atendi, era um amigo. E aí, Lise, como é que você tá? Eu falei exatamente assim, não tô legal não. Aí ele falou assim, beleza, depois eu te ligo. Olha, pra gente, pra você, que eu sei que vai estar vendo isso daqui, o poder e a importância da amizade. Não responde assim, depois eu te ligo no momento que a pessoa está precisando. Pelo menos escuta, se você não tiver nada que falar, pelo menos ouve. E esse amigo simplesmente desligou o telefone. E eu falei, eu não sirvo para ser mãe, não sirvo para ser filha, não sirvo para ser amiga, não sirvo para ser nada, morrer. E eu saí determinada, Avenida Afonso Pena, horário de pico, me jogar na frente do carro, sinal aberto. Era esse o meu foco. Meu, tá? A Bíblia diz que a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. A resposta final é do Senhor. E naquele dia, um rapaz, gente, eu estava assim, a metros da Avenida Afonso Pena, eu passando pelo Parque Municipal, o rapaz pulou na minha frente e falou, moça, posso fazer um convite? Eu falei, o quê? Aí eu, o quê? O quê? Aí ele falou assim, eu queria te convidar para uma peça. Eu falei, depende, que dia? Porque eu trabalho. Olha, eu não estava pensando em me matar. Aí, nisso, chegou o Saulo Watanabe, que estava junto com ele, e falou, não, vai falar sobre cristianismo. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele, você gostaria de conhecer o pessoal? Eu falei, gostaria. Olha, me levou para o Palácio das Artes, e lá eu conheci a Clara, e a Clara me levou, quem conhece BH, para a Praça da Boa Viagem. E quando eu cheguei, gente, eu visualizo, toda vez que eu conto essa história, eu visualizo a cena. A Praça da Boa Viagem é uma praça linda em BH, e eu vi aquele monte de grupinho sentado e estudando a Bíblia. E eu achei aquilo tão assim, sabe, especial. Olha essa convidada aqui, gente. Fica à vontade, borboleta, desde cedo que ela está aqui. E naquele momento, a Miriam, a Raquel e a Clara sentou comigo e me apresentaram a Jesus. E eu chorei como criança, porque eu estava como Jó. Eu só ouvia falar de Jesus. E quando elas começaram a falar, e eu chorei muito naquele lugar, e foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor, de ver quem era Jesus. E tô viva, né? Para honra e glória do Senhor. Então, assim, essa é a Lise no profundo. Lógico, a gente tem várias situações no decorrer que a gente sofre, né? Que a gente se machuca. Mas por que eu cheguei nessa história? Que foi ali na Bíblia, foi ali com Jesus que eu aprendi que eu precisava. Lembra do meu pai, gente? Perdoar meu pai. E foi ali que eu pude, não foi naquele dia, tá? Nem foi no dia seguinte, nem no mês seguinte. Foi um processo. O engraçado é que, como Deus, às vezes, quando Ele quer tratar contigo, você às vezes vai, né? Eu fui uma jovem rebelde. Fui uma jovem rebelde. Muito sonhadora, muito ansiosa. Então, eu pulei várias etapas na minha vida. E quando eu me casei muito nova, com 17 anos, quem está aqui me acompanha sabe da minha história, né? E eu casei por querer sair de casa. Uau. Eu estava numa fase que não estava me dando muito bem com o meu pai também. Olha. Né? Como eu era rebelde, tinha pulado algumas etapas, meu pai é assembleiano, né? Crente raiz, então eu precisava ir embora. Né? E fui. E vivi 18 anos com meu ex-marido, depois conheci uma outra pessoa, fiquei 5 anos com essa pessoa, e o Senhor me trouxe para onde agora? De volta. De volta para minha casa. Exatamente. Porque no dia que eu desci, eu consegui entender, nós vamos falar do perdão, eu vou chegar lá. Eu consegui entender que eu saí daqui de baixo. Eu acho que naquela época eu magoei muito meu pai, porque eu fui uma filha que meu pai criou muita expectativa em mim. E no dia que ele descobriu, né, que eu tinha pulado algumas etapas, né? Entristeceu. Eu lembro da palavra dele perfeitamente. Minha filha, se decepcionou seu pai. E o engraçado é que eu vivi esses anos todos
com essa dor dentro de mim. E todos esses anos que eu vivi, que eu estive fora, eu precisava ser tratada nisso também. Sim. E como que Deus não deixa a gente só seguir, quando o amor de Deus é tão grande por nós, que às vezes ele traz você de volta Sim. e você não entende. E hoje eu entendo que eu precisei retornar. Hoje eu estou aqui na casa dos meus pais, essa mágoa saiu. Esses dias eu escutei meu pai falar... Deixa eu sair do caminhão. Tá passando um caminhãozinho, entendeu? Esse dia eu pude ouvir o meu pai falar novamente, filha, você é meu orgulho. Olha. Aí você vai sendo tratada, né, sobre a Liz. Aí Sim. aconteceu que você teve que voltar, morando do lado do seu pai, e como que foi? Não, e é interessante, porque quando eu voltei para BH, eu morava do lado, né, só o muro nos separava. E, gente, muitas vezes, Carol, eu pulei o muro do vizinho para entrar na minha casa, porque eu não queria passar perto da casa do meu pai. E quando me mostraram dentro da Bíblia que aquele que não ama os seus, principalmente da sua própria parentela, é pior do que o incrédulo, não é digno de estar no reino de Deus. Eu levei um tapa sem luva, como a minha mãe dizia. E eu falei, uau, eu preciso ir, né? Só que Satanás, ele é sagaz, né? Ele cria situações para a gente não fazer aquilo que Deus quer. Porque o que Deus quer é muito simples, é ir obedecer e fazer. E ele começa a colocar tanta dificuldade, né? O que esses obstáculos, o que a pessoa vai pensar? Né? Isso. A gente vai se enganando, né? São palavras, vozes que não se calam na nossa cabeça. E é exatamente isso. Lembra da Avenida Afonso Pena, que eu falei que eu ia me matar? Uhum. Eu precisei atravessar aquela avenida meses depois, porque eu tinha um orelhão em frente, para ligar para o meu pai e pedir que ele fosse na minha casa. E eu fui prestando... bonito, né? Se você conseguir enxergar a beleza do cuidado, né? Total. E quando eu atravessei a Avenida Afonso Pena, a qual queria a morte, me levou para a vida, tá? Nossa. Essa é a verdade. Eu cheguei no orelhão e falei, vou criar uma situaçãozinha, ligar para o meu tio, irmão da minha mãe, que meu pai gosta, meu tio vai lá, meu pai, sabe? Aí eu falei, não, o Espírito Santo é muito alerta, gente. O Espírito Santo falou comigo assim, Jesus podia ter mandado qualquer um, mas ele foi. Eu falei, Senhor, eu vou por amor a ti. E eu liguei para meu pai e falei, pai, eu preciso falar com o senhor, preciso que o senhor vá na minha casa, tal. E quando ele entrou, foi incrível, porque ele sentou, eu falei, eu preciso que o senhor sente e me escute. E eu pude pedir perdão para ele. Falar, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu não te amo. Ele ficou assim, né? Eu não sei nada de você, eu não sei nem o sabor da pizza que você gosta. Aí ele, não precisa pedir perdão, não. Eu falei, preciso, porque a Bíblia me ensina. E daquele dia para frente, foi como se eu tirasse uma tonelada de cima de mim, sabe? E a nossa relação ficou diferente. A gente teve respeito, a gente teve diálogo, e é tão incrível que através dessa atitude, as minhas irmãs também puderam, sabe? Você vai abrir uma porta, né? Você abre uma porta. É exatamente isso. E as pessoas vão vendo, chega até a arrepiar. Às vezes é necessário você abrir essa porta para as pessoas que estão atrás, né, seguirem, né, o seu exemplo. Alguém precisa dar o primeiro passo. Não é fácil não, gente, não é. E foi incrível, né? A gente pôde se resolver, podemos ficar bem. Depois meu pai veio para o Rio, eu acho que tem 4 anos que meu pai faleceu aqui perto da gente, mas assim, eu pude dar o meu melhor, sabe? E viver o melhor. E o meu coração em relação a isso é muito tranquilo, muito em paz. Então, assim, o perdão, ele é a chave para as coisas. Né? É muito difícil, né? Isso. É difícil. Liberar perdão é difícil, mas a recompensa é muito grande, né? Assim, é algo que te traz um alívio, né? Você refazer laços. Posso só completar antes de você falar de laços? É porque eu lembrei de uma coisa que é muito incrível. Nesse processo aí de reconhecer, de liberar, eu pensava assim, porque eu sei que você tem muitos seguidores, e de repente os seguidores estão do outro lado, fica pensando assim, mas foi com você, foi fácil, ou com você. E às vezes você que está aí do outro lado está pensando assim, por que eu nasci desse homem? Ou por que eu nasci dessa mulher? Eu estou falando do meu pai.
Porque eu falava, que coisa, por que eu nasci desse homem? Por que ele não morre? Olha, gente, pra que eu fui nascer dele? É bom você falar explicitamente, assim, abertamente, porque as pessoas precisam ouvir, porque sim. todo mundo está passando por isso, é uma realidade, né, gente? E a gente sente isso e às vezes fica guardando, né? Não, eu não falo isso. Eu falava isso, porque eu nasci desse homem. E interessante que a igreja no qual eu me batizei, né, no qual o rapaz me convidou, né, a gente estava estudando um livro. E esse livro é Uma Vida com Propósito. Nossa, tava na minha igreja. É incrível esse livro. E esse livro começa a falar que eu não sou fruto de um acaso. Ninguém é. Né? E mesmo que eu tenha sido, que não é o caso, você nasceu de um estupro, não foi por acaso. E foi ali, sabe, juntando, porque o livro tem várias citações bíblicas, né? Foi ali naquele livro, junto com as citações, eu pude perceber que para que o Senhor fizesse a Lise, do jeito que a Lise é, ele precisava de um pouquinho da Raquel, de um pouquinho do Rocha, para que eu nascesse. Então, assim, por que eu quis colocar e a gente, isso? Às vezes quer questionar, né? Mas tudo é um plano do Senhor. Né? É um propósito. Então, assim, nós não somos frutos de um acaso. Não. Nós somos frutos de um propósito. Nossa, bonito! Vou gravar isso aqui para poder botar. Tá gravado, tá gravado. Gente, assim, é tão incrível, né? Porque nós viemos aqui, com certeza, falar do creme de café caramelo, mas é tão lindo como Deus, ele, na verdade, ele conduz a forma dele. Exatamente. E, assim, todas as falas da Lícia, a minha história tem muito a ver com a da Lícia, tem algumas coisas que são muito semelhantes, de separação, abandono, né, perdão, eu tive também que perdoar meu pai. Mas, assim, o que eu vejo, que o propósito, e ouvindo vocês, né, e tudo que eu tenho aprendido com Deus, você vê que o propósito, a gente fala assim, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. É exatamente esse. É que quando a gente passa por algo, ele te restaura para que você ajude uma outra pessoa que está passando ou que vai passar pelas mesmas coisas que a gente passou. E tá aí o nosso propósito, né? Porque a gente aprende com Deus, ele trabalha, ele trata a gente para então a gente refazer esses laços, né? Então, o perdão é reconciliação, né? De laços que foram desfeitos, de famílias que se separaram por um motivo ou por outro, porque o propósito de Deus sempre foi amar, né? Ele nos fez com amor. A gente foi em Gênesis, a gente lembra lá, né? Que quando Deus criou o mundo, ele falou, puxa, foi perfeito, né? Então, e Deus viu que era bom. Né? Deus viu que era bom, né? Exatamente. Era isso aí que eu queria falar. Ele viu que era bom o que ele fez. Então, nós não somos bons no coração, mas foi uma criação boa e perfeita de Deus para a gente ter esses laços, né? Sim. Então, assim, é muito profundo a vida de uma pessoa. E principalmente quando a gente se permite Deus entrar. É verdade. E ele fazer a cura, o tratamento, a maneira dele. É muito especial. Ele ser o foco, né? Esse Deus é o foco. Deus em foco. E para você que está em casa aí, e você precisa liberar o perdão, é hoje. Isso aí. É com esse retorno do Deus em foco, com essas duas mulheres potentes, que são potências na mão do Senhor, contando o testemunho de vida delas. Fique atento, vamos aprender. Vamos trabalhar dentro da gente o perdão. Porque às vezes a gente passa uma vida inteira carregando uma bagagem. Ontem, eu estive num estudo na minha célula e teve um menino, eu esqueci o nome dele aqui agora, ele vai saber que foi ele. E ele falou sobre um carrinho que a gente costuma carregar. A gente tem um carrinho que a gente carrega. E às vezes nesse carrinho a gente põe tantas coisas ali dentro. E a nossa caminhada fica tão difícil com esses carrinhos, com esse carrinho pesado, que você leva pessoas, você leva mágoa, você leva tristeza. Então, hoje o Senhor quer te tratar.
Amém. Então vamos começar a esvaziar esse carrinho hoje, em nome de Jesus. Porque assim você vai ter uma vida mais tranquila, porque é isso que o Senhor quer para você. Com certeza. Né? O Senhor não quer que você viva sofrendo, amargurado. Né? Isso vai te causar cabelos brancos. Né? A gente não está querendo isso aqui. Então, cansaço físico, emocional. Não, vamos ser tratados hoje. Meninas, voltando aqui, como que vocês... Claro que aqui a nossa história, ela se cruza. Sim. Né? Porque todas aqui tivemos que liberar perdão. Né? Um pouquinho que a gente conversa, a gente vê que a nossa história é muito parecida. É muito que a Nilce falou, o Senhor tratando, curando, para que a gente pudesse estar aqui hoje, passando um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Mas nessa caminhada, como que vocês se cruzaram? Como que a Nilce conheceu a Liz e a Liz conheceu a Nilce e estamos aqui hoje? Uau. Quem quer responder? Vou deixar a Nilce responder. Vou deixar ela responder. Vai, Nilce, vai. Então, gente, isso é famoso. Eu nem gosto de falar, já perceberam, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu, como a Alice falou, né? Eu sou cristã. Eu acredito, nós somos tudo em uma só, né? Nós somos mãe, quem é mãe, nós somos mulher, nós somos esposa, nós somos filha, avó, bisavó, que eu lembrei que minha irmã já é bisavó, né? Mas eu acho que o mais incrível, o maior de tudo isso, não que as outras não tenham seu valor, entendam bem, é ser discípula, é ser cristã, é ser serva do Deus eterno, é ser uma discípula de Jesus Cristo. Porque é daí que vem todas as outras coisas que sustentam a gente ser mãe, a gente ser isso, a gente ser aquilo. E como eu conheci Elise, nós somos irmãs na fé, nós congregamos na mesma comunidade cristã. Nós temos alguns anos que já nos conhecemos, temos trilhado aí, interessante que e outra coisa, você sendo uma cristã, você sendo uma discípula, como a Carol falou, né, a gente vai lidando com as coisas, tirando esse peso do carrinho. Eu era irmã da Liz na fé, mas eu tinha algo que eu não... Olha, gente, vejam bem, e isso pode estar acontecendo com você aí na sua comunidade cristã. Porque entenda, a gente não vai ser perfeito. Nós não somos, jamais seremos. Mas Deus tem um alvo para que nós sejamos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. E para isso ele vai ele vai mostrar para a gente quem somos, né? E eu vi que, embora a Liz fosse minha irmã na fé, tinha alguma coisa que não me fazia bem ficar perto dela. Ó, escuta bem. E eu ficava assim, meu Deus, e eu não entendia. A gente nunca tinha se desentendido, nunca tinha acontecido nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela sempre me tratou muito bem, e eu também a ela, com cortesia, educação, com amor. Mas tinha algo no meu coração que não me permitia. Eu até queria, mas tinha algo que me separava. Até que teve um dia que eu decidi orar. Eu falei, Senhor, me mostra o que é, porque eu não entendo o que está acontecendo. E hora daqui, hora dali, hora dali. A primeira coisa que eu tenho aprendido com Deus para você desvaziar o carrinho é você botar na luz aquilo que está dentro de você. E eu chamei a Liz e falei, Liz, preciso falar com você. Mas gente, e é uma coisa assim, é que Paulo dizia, né? O bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal que eu não devo fazer eu faço. Então eu fui até ela com muita resistência. É preciso coragem, né? Eu fui a ela com muita resistência, porque eu não queria me expor. Mas eu falei, bom, se Deus quer que eu faça isso, eu preciso obedecer. E eu preciso entender o que está acontecendo. Enfim. Aí chamei Liz, eu preciso falar com você. Ela falou assim, tudo bem, né? Com essa simpatia que vocês veem que ela fala. E eu falei, mineira é mesmo? É porque ela já se misturou. Nós mineiros, não, eu também já fui mineira. Mas mineira é mais, eu não sei se Belzonte, né? Não, Belzonte é tudo assim. São os mineiros que lideiram mais sério, assim, não é da mineira, não. né? Ela também... Esquece isso. Exatamente. Mas aí ela também veio pro Rio, né? Se misturou com os carioca, já viu, né?
E aí, o que que aconteceu? Ela falou, vamos lá, vamos começar. Porque ela não fazia ideia do que eu ia falar pra ela. E aí eu abri meu coração, sabe, gente? Eu não sei você que vai me ouvir agora, se você fala assim, essa menina, essa garota, essa mulher, né? Não. Mas, gente, são coisas que às vezes você não quer nem sentir e nem pensar, mas que infelizmente a nossa natureza humana traz isso dentro da gente. Ela está. Porque Cristo disse o quê? Que o que te faz impuro não é o que entra, mas é o que sai. Porque nós somos assim. E eu falei, Elisa, eu não sei o que é, mas eu acho você metida. Acho você uma mulher pedante. Meu Deus, falou assim. Eu acho você. Acho que você. Eu não sei, eu não consigo me relacionar com você, porque a impressão que eu tenho é que você quer aparecer mais do que as pessoas. E eu não gosto disso, eu não me sinto bem perto de você. Cara, mas assim, eu tô falando agora, parece que foi muito simples, né? Não foi. Imagino. Mas eu precisei olhar para Cristo porque como eu faço parte de um ministério, como eu digo que sou cristã, como eu digo que sirvo a Deus, se eu estou deixando o pecado me separar da minha irmã em Cristo. Deus. Sabe? Então eu falei, meu Deus, Senhor. Tá como tá, Sabe? Eu fiquei. Então, e foi incrível, porque ela falou, nossa, Nilce, eu não imaginava que você pensasse isso de mim, né? Puxa, mas não, eu sou assim, eu falo mesmo, eu tô no meio do povo. Ela começou a me contar a história dela que eu não sabia. Foi onde eu comecei a conhecer a Lismária. Olha, eu trabalho com vendas, então eu falo mesmo, me comunico com as pessoas, é do meu caráter, da minha personalidade, mas é assim, 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 assim. E aquilo, sabe, foi como se quebrasse. E ao finalizar, é como se nada, jamais, nunca em tempo algum, tivesse ocorrido para nos separar. E desde então, a gente se aproximou de uma forma que, às vezes, ela está fazendo uma coisa. Nilce, pô, fiz isso aqui, pensei em você. Puxa, eu estou trabalhando com isso, você quer vir trabalhar comigo? Ó, sabe? Então, assim, e outra coisa, sabe? A gente vê que criou-se um elo de amizade tão profundo que eu consigo perceber quando ela não tem uma nuvenzinha branca pesada nela. Ela fala, Nilson, tô achando você muito seca, o que que tá vendo? Tô achando que você não tá bem, sabe? E essa parceria, então, assim que a gente se conheceu, e foi através dessa parceria de reencontro com Cristo que nos trouxe até aqui, sabe? O fato de Deus, e outra coisa, situações que a gente tem enfrentado juntas, lidado juntas. Então, assim, hoje a gente de vez em quando fala sobre isso, caramba, Liz, em pensar que eu tinha algo com você, porque Satanás não queria. Dentro de você, né? São as vozes. Não queria, exatamente. Porque, como dizer, né? Como explicar, né? Porque ele não sabe do futuro. Sim. Mas ele deve imaginar ou sentir aquilo que o Senhor já tinha preparado para vocês duas, né? Ele tem que investir no presente, né? Exatamente. E isso que a Carol está falando é tão importante, porque o que a gente percebe, eu e Liz, sim, hoje a nossa parceria não se resume só ao creme de café caramelo, o que é muito, mas se resume em como a gente pode ajudar os nossos irmãos na fé. Ai, gente, isso é muito lindo. Sabe? Meu Deus, eu tô doida para entrar nesse pedaço. Olha, você trabalhar com propósito, chega É incrível. Quando você descobre que o seu trabalho não é um trabalho, né? É algo que você faz para o Senhor. Eu descobri, eu demorei para entender isso. Eu sou manicure, trabalho com pessoas. Então, antigamente eu tinha um foco, eu queria dinheiro. Sim. Gente, eu não tenho esse foco mais hoje. Hoje o meu foco é que as pessoas que entrem no meu estúdio, sentem na minha mesa, que vão se sentar na minha mesa, que a gente venha trocar a experiência que ela vai contar da vida dela para mim, eu vou poder contar o meu testemunho. Aí você entra o propósito do Senhor, o dinheiro é consequência. Exatamente. Né? E isso, a gente vai falar. É maravilhoso. É maravilhoso, porque o que Mateus, né, que ele fala o quê? Os pássaros não juntam. E eles têm o que comer. Né? As plantas, elas não buscam roupa e Deus as veste. Então, a gente vê que... Nem Salomão, né? Com toda a sua glória, se vestia como os lírios. Não é verdade? Então, você vê o quanto que é profundo a oportunidade que Deus nos honra
de podermos ser usadas por Deus, né? Sim. Então, assim, é mais do que, como a Carol falou, não é dinheiro, não é casa. Não. Ninguém aqui vai ser hipócrita, né? Dizer, se eu não preciso, eu não quero. A gente precisa, Sim. mas Deus provê. Sim. E isso aqui que está acontecendo aqui para vocês agora é uma dica, né? É uma dica de pessoas que sofreram para entender isso, Sim. né? Que essa palavra venha entrar, né, no coração de vocês e venha trazer despertamento. Uhum. É porque enquanto o seu foco for o dinheiro, ele não vai chegar. Né? Não é que a gente está sendo, que a gente está enganando, né? Vamos fingir que a gente está trabalhando com propósito para o dinheiro chegar. Não. A gente trabalha, eu, pelo menos na minha vida, hoje eu trabalho com um propósito. Uhum. Né? Eu tento passar meu testemunho, porque quando eu saí de onde eu saí, quando eu estava em uma situação difícil, eu falei com o Senhor assim, Senhor, se o Senhor me permitir sair desse lugar aqui, eu vou contar a minha vida inteira para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Então, é justamente o que eu faço. Sim. O dinheiro hoje, de fato, virou consequência. E o Senhor não deixa faltar. Amém. Eu não sei para vocês. Não deixa não. Porque o meu dinheiro, aqui em casa, o dinheiro da gente estica. Isso aí é da minha mãe. De uma Gente, forma é um milagre. De uma É um forma Você vê que é maravilhoso. Deus mesmo. Só que você precisa entender o seu propósito. Qualquer trabalho, gente. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Deus se faz presente mesmo. Sim. O estudo ontem foi sobre isso. Quando você descobre. Tem gente que corta cabelo. Aí fala assim, mas como é que eu vou fazer o meu propósito em cortar cabelo? Você tá com a mão na cabeça da pessoa, gente. Olha que mistério. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, você vai profetizando, haja cura, haja libertação, haja vida. Todos nós, a gente tem que botar o amor, né? A presença de Deus, a presença de Deus de fato em tudo aquilo que a gente vai fazer. Exatamente. Porque eu acho que esse aí é o caminho. É né? verdade. E as pessoas, tem muita gente que não estão conseguindo enxergar. Porque você vê que tem muitas pessoas descontentes o tempo inteiro. Porque a pessoa compra um carro, aí compra um carro, não, agora eu quero comprar uma moto, agora eu quero comprar uma casa. Nunca tá não feliz, é isso, né? porque isso vai ficar aqui, né? Não é isso. E é tão triste, gente, assim, é um comentário que até cabe, não a gente está falando aqui para falar de tristeza, nada disso, mas até cabe, porque assim, você acaba vendo que quando a gente foca nas coisas do mundo, elas não te trazem felicidade, elas nos trazem momentos de alegria. Eu não sei se você pensa assim, ou se você consegue ver isso. Por quê? É porque aí você fica assim, não, comprei a jarra. Nossa, que jarra linda! Ah, mas tem essa daqui que é mais... Você já tem uma linda, para que você quer uma mais bonita? Porque você está procurando a felicidade onde ela não está. Né? E a felicidade está em Cristo. Amém. A alegria verdadeira, que não é a alegria que você está bem quando tudo lhe vai bem. Porque quando você está mal, você não está alegre, você não está feliz. Aí você fala, não estou bem não. Eu estou mal. Por quê? Porque as coisas não estão do jeito que você quer. Mas quando o seu foco é Cristo, ninguém está dizendo aqui que você vai ser, uau, tudo vai acontecer só coisa boa. Não, vai acontecer situações difíceis. Mas essas situações difíceis é para lidar com o nosso coração, é para lidar com o nosso caráter, é para que a gente possa ser lapidado por Cristo, lapidado por Deus. E lapidados a gente encontra a verdadeira felicidade, que não está aqui, está lá. Amém. E assim, pegando um ganchinho, que é você se preencher de coisas. Sim. Eu tive uma fase que eu me preenchi até de comida. Né? É um vazio, né? Porque você não está focado. E existem até crentes, cristãos dentro da igreja passando por isso hoje, né? Porque vamos botar na massa inteira, né? Existem todos os níveis de pessoas, né, que precisam ser tratados com isso. Né? É só Deus que preenche esse vaziozinho, essa dorzinha que você sente aí. Porque quando eu estava no mundo, longe dos caminhos do Senhor, eu achava que eu era feliz. E fingia que era uma beleza, era uma atriz. Né? Só que quem serve a Deus, eu tenho uma tia, que ela é uma bênção. E eu corria dela, porque ela virava para mim e falava que seu sorriso é falso. Uau! E você, quando você tá rebelde, você não quer ouvir isso, né? Eu tinha pavor dela, tia Lídia. Te amo, a pastora Lídia.
E ela falava isso para mim, ela me desafiava até o dia que a palavra dela entrou de vez, criou raiz e eu pude entender que realmente eu não era feliz. Porque você está curtindo, você sai, você bebe, você se droga, você faz tanta coisa, mas quando você põe essa cabecinha no travesseiro, aquele vazio continua. Sim. Né? E é só o Senhor. É só o verdade, Senhor. é verdade. E nesse encontro de vocês, como que surgiu o Café Caramelo? Oi. Ai, obrigada por compartilhar, né, a história aí da gente. Mas quando você falava, Deus estava me trazendo um louvor. Amém. Eu não canto não, tá, gente? Mas Deus tem um propósito na nossa vida e eu creio muito nisso. Não tem nada que a gente faça que não seja por Ele, para Ele. Tudo, tudo. Num café aqui, como nós estamos conversando, naquele momento lá no retiro, quando a Nilce chegou e eu fiquei assim, olhando para ela, eu falei, uau, gente, né? Porque realmente eu sou assim, né? Sou falante, eu trabalho com vendas, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de conversar, mas enquanto a Nilce estava falando, e lembrando das nossas histórias, tem um louvor que diz assim, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Gente, esse louvor é tão incrível que ele diz que o Deus do impossível, ele não desistiu de mim. Se naquele momento a Nilce tivesse dado ouvido para as vozezinhas, sabe, de Satanás, a gente não teria estado nesse elo, porque a gente deixa passar as oportunidades. Se naquele dia eu tivesse deixado que a desculpa do diabo, né, para eu, Lise, não ir pedir perdão para o meu pai, se diante de tantos dias a gente não se posicionasse diante de Deus para tomar as nossas decisões, nós não viveríamos extraordinários de Deus. Porque, assim, se a gente olha para a Bíblia, cara, é incrível. Esther, quem era Esther? E Esther chegou onde chegou. Então, assim, quem é a Nilce, quem é a Lise, quem é a Carol, quem é você que está aí do outro lado? É só, assim, um posicionamento. É difícil. Né, Lise? Porque exatamente. Eu cheguei aqui há 10 meses atrás. E no Instagram eu tinha alguns seguidores, né? Que eu já trabalhava com isso. Mas, você vê, quando eu fiz a primeira entrevista, deve ter muitas pessoas que porque é essa menina. Sim. Mas é você querer fazer. Hoje eu ainda não tenho milhares de seguidores, meu intuito nem é esse. Meu intuito hoje é falar mesmo do amor do Senhor. Só que tem coisas, portas que estão abertas na nossa frente, que precisa a gente atravessar ela. Sim. Né? Porque tem gente, às vezes a gente fica, Senhor, vamos botar assim, eu estou na espera do Senhor. Senhor, faz para mim isso, faz aquilo, mas o que eu vou fazer para poder viver isso que o Senhor tem, né? É incrível isso. Foi como a Nilce fez, né? Eu vou, né? É um Golias, gente. Imagina Davi, aquele homem de quase 3 metros de altura. Você é mais pequenininho. Eu fico imaginando, eu tô lendo Samuel e quando chegou nessa parte, eu fiquei me imaginando, eu falei, caraca, imagina, porque os nossos problemas, os nossos desafios são assim. E Deus levando aqui nossa conversa para um papo tem um mistério aí, que né, é um propósito de Deus aí. Mas o creme de café caramelo, como tudo isso apareceu? Bom, eu sou mineira, já falei, de Belo Horizonte, e eu fui fazer um curso na Isabela Hendricks, uma faculdade lá em Belo Horizonte, com uma grande amiga minha, pastora Nilda Helena, pastora, psicanalista, terapeuta, escritora, mulher de Deus, que eu amo muito. E nós fizemos um curso sobre terapia, residência terapêutica para dependentes químicos. E quando deu o intervalo... dela, que já me deu um estalozinho aqui. Que ótimo, vou te passar. Vou te passar. E quando nós concluímos, deu o intervalo, nós fomos para o coffee break, né? E chegando lá, tinha a mesa posta e tal, tomamos o café. Eu falei, nossa, que café gostoso. E tinha uns standzinhos lá, né?
Falei, uau, mas hoje eu nem posso levar, não tinha dinheiro para comprar, né? Não é porque o café é caro não, tá, gente? Que não é não, é porque eu realmente não tinha, estava desprovida mesmo. Aí vim embora, isso se passou anos, anos. Como eu disse, eu sou vendedora, né? Então, assim, além de eu vender o salgado do meu filho, Casa do Salgado Brasil, o melhor salgado. Vamos divulgar, gente. O melhor salgado do planeta. Se você não conhece, tem que conhecer. Segue eles no Instagram. E onde que eles estão localizados? Ali no Guarajuba. Oh, eles têm uma fábrica e eles também vendem. Se você quer começar o seu negócio, revender salgado, Casa do Salgado Brasil, depois eu vou deixar o contato com a Carol, você chama lá. Ali o Instagram isso, segue. Então, assim, eu quero experimentar esse salgado, gente. Fantástico, fantástico. Ó, eu também vendo, tá? Ó, então, assim, tem um salgadinho. Aí um dia apareceu um rapaz trazendo para mim biscoito da minha terra, de Minas. Biscoito, doce. Pode não, gente, vamos. Ó, café, biscoito, queijo, gente. Mas também tem a parte saudável, tem legumes, tem. Gente, a minha irmã tem uma fazenda. E lá na fazenda, Paulo, Ana, Fazenda Lima Novo, beijo. Eles fazem isso, a Nilce conhece lá. Eles têm o processadinho, sabe? Direitinho. Gente, quantas entrevistas fantásticas estão nascendo aqui. Não, e a gente pode continuar, tá? Parte 2, 3 e 4. Meu Deus! E veio a enchente. Eu moro no BNH de Baixo. E a enchente chegou e meu Deus. Foi tudo embora, minha casa entrou água pela janela. E eu glorifico o Senhor porque eu vi Deus cuidando da gente. Foi incrível, incrível, incrível. E depois que tudo passou, né? Eu sentada na mesa lá em casa, eu falei, poxa, olha eu. Vamos lá, eu tenho o salgado, os biscoitos, o doce, o queijo, e eu também trabalho na Ultraplan. Olha, quase nada. Um dia meu neto falou assim, vó, quantos trabalhos você tem? Tô pensando também, né? Quantas coisas você vem? Eu falei, poxa, eu e Nilce, nós fizemos um evento lá no Top Hotel para mulheres, movimento de encorajamento para mulheres, falando sobre empreendedorismo, nós duas, palestrando. Foi incrível. E eu falei assim, poxa, eu queria tanto ter um outro produto que agregasse com biscoitinho, com queijinho, mas também com salgadinho. E Deus me levou. Olha como a Bíblia está toda linkada. Quero trazer a memória tudo que me dá esperança. E o que eu lembrei? Do creme de café caramelo. Lá atrás. Exatamente. Eu falei, como é que eu vou achar esse povo? Aí eu comecei, né? Mexi lá, achei, mandei mensagem, consegui o contato, falei com a moça, a gente ficou conversando um mês e pouco. E o creme de café é franquia, né? E ela começou a falar de compra de franquia. E eu falei, bom, nesse momento não dá para eu comprar uma franquia do café. E quando Deus tem um propósito... Exatamente. Percebam a história. Gente, quando Deus tem um propósito, é do jeito dele, não é do jeito da gente. E Deus, ele conhece o nosso coração, né? E eu e a Ju, beijo para você. Ju é uma mulher de Deus abençoada, sabe? Ela detém a franquia do Café Caramelo na região, né? Do café. E é com ela que eu estava conversando, e a gente conversando. E ficamos, proposta daqui, proposta dali, fala dali, o que é bom para você, o que não é e tal. Aí eu chego no ponto, eu falei, sei lá, não sei. E Deus continuou a nossa conversa. Então, o creme de café hoje, a Ju é uma parceira incrível nossa. É alguém que proporciona para mim, né? E eu vou chegar na Nilce, tá? Tô falando aqui como chegou aqui para chegar na Nilce. Ela me fez algo incrível. Hoje eu tenho exclusividade na região, no preço de franquia. Nossa. E a Ju, ela leva o café lá para mim, sabe? Hoje, a gente até estava conversando sobre isso. Hoje, o rapaz que vai fazer a entrega lá em casa para mim, do café, e a gente tem esse elo de amizade, essa responsabilidade e essa abertura com o creme de café caramelo vindo dessa maneira. Então,
A gente às vezes acha, como você falou, eu corto cabelo, eu faço unha, eu organizo muito bem o guarda-roupa, ou as gavetas. A Bíblia fala que tudo que vier a sua mão para fazer, faça com todas as suas forças, né? Então, assim, hoje a gente costuma dizer que é muito mais que um produto. Então, quando a gente conseguiu fechar esse acordo, eu e a Ju, eu parei e falei, caraca, agora eu preciso de alguém que esteja junto comigo para que a gente leve o café para outras pessoas. Amiga, deixa eu me permitir cortar. Corte. Reparem, gente, que assim, perceba que nós não somos franqueadas. Sim. Nós somos pessoas, nós somos mulheres. Deus deu a oportunidade a ela Sim. de trabalhar com o creme de café caramelo sem ser franqueada. Sim, isso aí. Então, que fique claro que é o poder de Deus, Isso é a ação de Deus. Porque se Deus não tivesse permitido uma pessoa que é franqueada, que tem todo o privilégio de tomar a região toda, nós não estaríamos aqui. Verdade. Quero só que você perceba isso. Bem lembrado, Nilce. E a Nilce até me fez voltar um pouquinho na conversa com a Ju, porque a gente começou a conversar, parecia que eu já conhecia a Ju assim, ó, há tempo. E eu não sabia da história da Ju, nem ela sabia da minha história. E um dia, eu não me lembro bem o detalhe, a gente falou, sim, ela disse assim, eu preciso buscar uma pessoa que vai pregar na igreja. Aí eu falei, que legal, você é cristã? Ela falou, eu sou. Eu falei, eu também sou. Aí ela falou, nossa, amiga, ela me chama assim, né? Que legal. Ela falou assim, parece que a gente já se conhece tanto tempo, eu converso tanta coisa com você. Então, assim, foi bom você ter lembrado isso, Nilce. Por quê? O poder é de Deus, cara. E ela falou assim comigo, Lizzy, se Deus mandar eu te dar a franquia, eu vou te dar. Eu sou obediente a Deus. E Deus, assim, nos uniu, sabe, num propósito tão incrível que, assim, a gente ora pela vida da Ju, pela família da Ju, pelos processos que a Ju passa. E é importante a gente deixar bem selado isso, bem explicado. Não é sobre a gente, é sobre Deus. Quando Deus ele tem um propósito para a sua vida, não importa. Se a pessoa estiver lá do outro lado do mundo, a coisa vai acontecer. Mas a gente precisa se posicionar, né? E assim, a gente precisa ser sensível à voz do Senhor. E quando tudo isso aconteceu, eu sentada lá na sala, eu falei, cara, eu preciso agora alguém, quem que eu vou chamar para dividir, para estar junto comigo? Entende uma coisa, não é para ser funcionário da Lizzy, mas para ser parceira da Lizzy, dividir com a Lizzy. Exatamente. Né? O caminho na estrada. E eu falei, cara, eu vou chamar a Nilce. O engraçado é que nessa caminhada, né, essa pessoa que viria para a sua vida, ela teria que ser sincera. Sim. Olha, exatamente. Uma pessoa honesta. Sim. Teria que ter a vida alicerçada no Senhor. Sim. Também, porque não virão dias, ou tiveram dias que você estava fraca. Sim. Né? É como um casamento. Olha que forte isso. É verdade. E a prova da sinceridade dela foi lá no início, quando Jesus estava forjando seu caráter para poder. Meu Deus! Para poder falar comigo, não é? É incrível isso. E quando eu falei para ela, ela falou assim, mas como assim? Como é que eu vou te ajudar? Eu não sei vender. Falei, não, mas você tem seu talento, cara, aí na internet, e eu tô aqui, a gente vai aprendendo junto. Aí ela falou assim, amiga, eu topo, vamos orar? E a gente orou, né, nesse propósito, e a gente tá juntas aqui, e eu sempre falo isso pra Nilce, não é sobre o creme de café caramelo, é sobre o reino. Porque desde quando a gente começou, e a gente ainda tem dificuldades? Tem obstáculos? Tem dia que a gente está desanimado? Tem dia que ela fala assim, estou desanimada. Aí eu falo para ela, não, desanimada não. Tem dia que eu também estou. E ela fala, não, é um equilíbrio, né? A gente se ajuda. E desde que a gente começou, a gente tem vivido coisas incríveis com o Senhor. A gente tem vivido coisas... Deus tem nos direcionado a lugares que a gente não imaginou.
Deus tem nos levado a pessoas que a gente nunca pensou, e Deus tem proporcionado que a gente fale dele para pessoas em lugares que a gente jamais pensaria em estar. E Deus também tem permitido que pessoas cheguem até a gente para nos dar, sabe, um norte, uma direção. Então, assim, é incrível você ver que não é sobre o creme de café. É sobre Deus, né? É sobre o reino. O creme de café foi só uma porta, um caminho para você chegar. Né? Deus só tem levado. Você vê uma coisa que aconteceu lá na Isabela Hendricks há anos atrás, veio trazer à memória os sentimentos que estavam no coração da Nilce, Deus veio trazer à tona para limpar, para que a gente pudesse hoje poder estar aqui em Deus em Foco, contando a nossa história, nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas feridas, e ajudando pessoas a entenderem que é muito além. Tudo que a gente vai fazer é sobre ele. E aconteceu uma situação nesse projeto, nesse processo todo, muito interessante. Porque a gente expõe lá na feirinha, né? Lá fora, na Praça da Estação. Fala o dia, sexta-feira. Toda sexta-feira, a partir de 4h30, gente. Feira de artesanato, cada expositor maravilhoso, cada produto fantástico, sabe? Passa lá, isso muito bem feito, com muito capricho, muito amor. Passa lá na feirinha, Praça da Estação, toda sexta-feira, a partir das 4h até as 8h30. E a gente expõe lá. E a gente estava orando para Deus, que a gente queria que Deus abrisse uma porta para o supermercado, né? E Deus, inclusive, a gente também tem um ponto de venda no Smart Mix, tá? Ali nós temos um ponto de venda nosso. E a gente começou a fazer isso assim, tudo muito corrido, né, Nilce? A gente não estava dando prioridade àquele que merece. A gente orava, sim, mas era uma oração muito fajuta, vamos assim dizer, né? Muito rasa, não é? Vamos ser sinceros. Ele não estava em foco. E um dia a Nilce falou assim, amiga, a gente precisa orar. Falei, então vamos. Aí a gente começou a orar para Deus num propósito amplo. A gente não queria só uma porta do supermercado, a gente queria o que ele quisesse, todas as portas que ele quisesse. A gente é muito errada, né, na forma de orar. Nós somos assim. Gente, pasme, Carol. Pasme você que está do outro lado. A gente terminou de orar, gente. Né, Nilce? Foi muito incrível, porque, assim, um monte de trem começou... Fum, 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 fum. A gente ficou assim, como assim? Foi um posicionamento nosso. Deus levou a gente. A gente não vai contar, não, porque tem muita surpresa. E a gente espera. Não, a gente espera o terceiro bloco, o segundo aqui, para vocês saberem as novidades. E Deus, assim, foi incrível. Então, a gente quer muito animar você aí do outro lado a se posicionar diante de Deus. Deus é incrível, Deus é divertido, Deus é alegre, Deus é parceiraço. Convida ele. Deus é sério, né? Nada. Eles têm um tabu tão grande que eu vejo com as pessoas, ser cristão é chato. Nada, gente. Você é do mundo que é chato, cara. Né? Você tem que ficar mostrando para os outros o tempo inteiro, provando, tentando provar que você é feliz. Gente, ser cristão é tão fácil, assim, claro, você tem seus dias de luta, sim, você é provado o tempo todo e graças a Deus, se estiver tudo muito bom, a gente fica até preocupado. Mas você não precisa fazer esforço para mostrar que você está bem. Não. Então, o próprio brilho do Espírito Santo, ele já vem, as pessoas veem diferença, né? Sim. E fora que você não tem... Hoje a gente tem aqui, ó, a tranquilidade é tão nítida, hoje a gente está aqui tomando nosso cafezinho, tem um cuscuzinho que a minha mãe fez. Amanhã... Sim, o Senhor que sabe, ele vai prover esse descanso verdade. que você tem, Senhor. Meu dia de hoje para cada dia. Exatamente. Então foi assim que o creme de café surgiu para nós, para mim, depois para Nilce e para você. E para você, e para todos. Quais são os sabores que estão chegando? Uau, gente, nós temos mais de 30 sabores. Vamos falar alguns só para colocar a aguinha na boca? Ó, a gente está aqui com o caramelo. É maravilhoso. Fantástico. A gente tem o amarula. A gente... Mais um, vai.
menta, Mais um limão. chocolate, Paçoca. Ai, gente, black, paçoca. 75% mais. E chocomenta. Tem vários sabores, Agora você vários. sabe que, né, o Deus em Foco voltando agora, o creme de café caramelo tá Total, aqui, total. com vocês. Nós vamos experimentando, Toda ó, esse, é esse. É muito o paladar, né? Das pessoas. E tem uma coisa interessante sobre o creme de café, que a gente gosta de falar, a gente fica até sem voz nos eventos. Por quê? Ele não é consumido só no leite quente, ou no leite gelado, ou na água quente. Ele também é consumido em várias receitinhas, como no recheio, como bolo, melhor, desculpa, como recheio para o seu bolo. Você pode fazer o bolo e fazer, né, aquele... Cobertura. Não, aquele que bota no meio. O recheio. O recheio mesmo. E também pode botar uma Cobertura. cobertura. Ou vamos supor, você fala, não quero fazer nenhuma coisa nem outra. Você corta a sua fatia, joga Fantástico. creme em cima. Você pode fazer uma bebida com Um drink. um drinkzinho que é normalmente o pessoal usa o amarula, né, que é uma fruta cítrica que dá um saborzinho legal. Ele não vem com teor alcoólico, fica despreocupado. Mas você pode fazer uma bebida com esse creme de caramelo. Você pode fazer ele quentinho e soltar paçoca por cima. Eu vi vocês com um conezinho de chocolate. A Liz vai falar gente. A gente também pode ser usado no sorvete, gente. Sabe? Normalmente as pessoas... A gente indica o de creme, né? Mas você pode botar no sabor. Ainda bem que esse aqui já é meu. Né? Meu, ninguém casca, ninguém pega. Sabe? Você pode botar na salada de fruta, gente, Sim. uma delícia. Recentemente nós vendemos para uma senhora que ela faz churrasco, faz um creme, né? Aquela isso coisa aí. por cima. Ela disse que bota geleia de abacaxi. Mas ela falou assim, pô, eu vou levar porque eu vou botar no meu churrasco. Gente, olha só. Eu já falei para ela chamar a gente para comer. Pra comer, tô esperando. Eu acho que pode chamar o Deus em Foco pra Eu gravar. acho. Mas, então, assim, são uma infinidade de receitas. Agora, essa do cone, a Lizzy vai te contar. Gente, conezinho, vamos para festa no Centro de Paracambi, São Pedro, São Paulo. Vamos inventar algum trem diferente para servir o creme de café. Aí, pensa daqui, pensa dali, vamos fazer um cookie. Não sei fazer cookie, gente, não sei fazer o copinho de cookie. Nilson também não. Aí pensamos, falei assim, já sei. Aquela casquinha do sorvete, banha com chocolate, né? Porque é para selar, faz o café do agrado do cliente, coloca ali, você toma o café e come a casquinha. Show de bola, nota 10, 1000. Se você quer fazer aí na sua casa, facinho, gente, facinho. Compra um chocolatezinho, derrete, coloca ali dentro. Lógico, aí você vai, liga para mim, para Nilson, compra o creme de café, faz, né não? O telefone vai ficar Vai. na descrição do vídeo, gente. Isso aí. Vocês entrarem em contato com elas, são maravilhosas, né? Pena que já está acabando, mas eu tenho uma mensagem, tenho uma última pergunta para vocês. Faça. Como que é, ou qual é a mensagem que vocês gostariam de passar para as pessoas que estão assistindo? Eu vou deixar as duas responderem. Cada uma vai ter sua vez. A outra já passou. Considerações finais, é o que ela está dizendo, é bom. Sim, vocês sabem que tem... Hoje eu tenho no meu Instagram uma faixa de 8.500 pessoas. Espero que esse número aumente, que as pessoas gostem, porque o intuito aqui é passar mesmo testemunhos, né? Contar processos que não é impossível você, né? Às vezes vai ter momentos difíceis para você passar na vida, mas não é impossível você vencer esses momentos. Né? Eu estou aqui como testemunha, prova viva dos momentos que eu vivi. A Nilce, a Liz, todos nós estamos atravessando muitos problemas, que às vezes as pessoas veem a gente rindo e acham, mas elas estão falando que a vida é fácil. Não é, como a gente já falou, nós já falamos aqui. Né? Todos nós aqui agora estamos vivendo um processo individual, particular. Eu tenho o meu, ela tem o dela. Só que é aquilo que nós falamos, a gente tem um foco. Sim. Né? Meu foco hoje está no Senhor. Eu vivo um dia de cada vez. Né? E qual seria a mensagem que você gostaria de passar, Nilce, para essas pessoas que estão assistindo? Eu deixo aberto aqui daquilo que o Senhor tocar no teu coração. Nossa, eu já pensei tanta coisa aqui, gente, quando ela falava. Mas hoje o que me marca é o amor de Deus,
na minha vida. Porque a pessoa que eu era antes, a pessoa que eu sou hoje, o que Deus transformou aqui e aqui, para você ter uma ideia, um exemplo que eu quero te falar, eu achava que eu não seria uma boa mãe. E sem Deus eu não seria mesmo. Mas com Deus eu tenho aprendido como criar a minha filha, como amá-la, como diferenciar as situações para que não falte para ela a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, porque eu sei que ela está olhando para mim. Então, não é papo de crente, sabe, gente? Mas é o que Deus tem plantado, a essência dele dentro do meu coração. Então, se você está aí desse lado, e você ainda não conhece Jesus Cristo, eu estou conhecendo, ela está conhecendo, a Liz está conhecendo, mas você ainda não ensaiou nem um passinho, se permita conhecer quem é Cristo. Porque essa visão que o mundo tem, como a Carol falou, que Deus é chato, ser cristão é chato, Cristo não te chamou para ser crente, ele não te chamou para ser, ele te chamou para conhecê-lo, para descobrir quem ele é. Porque ele quer muito, ele já nos conhece, mas ele quer que a gente o conheça. Então, assim, a minha mensagem é: arrisque sua vida por algo que vale a pena. E não por algo que não vale. Por que não vale? Porque a Bíblia diz que só há um caminho. Muitos falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdadeiro. O próprio Deus, o próprio Cristo disse que só chegamos até Deus através de Jesus Cristo. Não existe outro. Então, é essa mensagem, né, que eu deixo como cristão, que Deus colocou no meu coração para te dizer. E como uma empreendedora do creme de café caramelo, o que eu quero te dizer é assim: isso aqui não é só um creme, sabe? Isso é saúde também. Sim. Se você olhar no meu Instagram, no Instagram da Alice, você vai ver, e no próprio vidro, né, tem o que ele faz por nós. O que ele faz por mim e por você? Ele não te dá conservantes, ele não te dá sódio, ele não te dá glúten, ele não te dá uma série de coisas que, se a gente parar para ver, essa semana eu estava vendo, praticamente tudo que a gente tem comido tem matado a gente, aos poucos. E o creme de café caramelo, ele foi criado não somente para ser vendido, mas para contribuir com a nossa saúde. Então, quando você toma o creme de café caramelo, você não está só comprando um produto, mas você está comprando também, você está levando saúde para sua casa. Você está levando bons momentos, você está levando um aconchego para você e para os seus familiares, sabe? Você está você está revivendo boas memórias. Então, compre o creme de café caramelo, pensando também em todas essas coisas. Acho que é isso que eu tenho para deixar para vocês, tá bom? E muito obrigada por você nos ouvir, por você considerar cada coisa que foi dito aqui, da minha vida, da vida da Lise e principalmente da Carol, que que Deus nos deu a oportunidade de falarmos aqui dele, da nossa vida, do nosso produto, através da vida dela. E eu não sei se nós temos tempo, rapidinho, mas... E por que eu estou te falando isso? Porque assim como a gente orou e orava para que Deus nos mostrasse onde devemos vender o café, onde devemos estar, eu despretensiosamente olhei para o perfil da Carol no Instagram e falei assim: foi incrível. Você pode me ajudar a divulgar o café? Ela não tinha, e não foi nem esse, tá? Foi o outro dela, o outro perfil, que acho que ela só tem 100 e poucas pessoas. E eu fui lá e falei assim: você pode me ajudar? Poxa, porque você é da cidade, para nos ajudar. Eu expliquei um pouquinho da nossa história, do que está acontecendo. Ela: não, eu te ajudo sim, mas olha, eu tenho um outro Instagram que... Olha só o que Deus faz. Sabe? Então, assim, e é uma mulher que busca vivenciar o que a gente vive. Então, por isso, hoje nós estamos aqui com essa oportunidade. Então, muito obrigada a Deus, a Carol e a você que está nos ouvindo. Tá bom? Meu muito obrigada.
Obrigada. Uau, agora vamos lá. Primeiro, desistir não é opção. Começa por aí, nem para mim, nem para você, nem para Nilce, nem para Carol, né? De forma nenhuma. Segundo, ela esqueceu de um detalhe. Vou fazer ela lembrar. Aquilo que eu visualizo, eu realizo. É uma frase que a gente tem, nossa, o que eu visualizo, eu realizo. Eu não sei o que você quer visualizar, mas visualiza, que eu tenho certeza que você vai realizar. Por quê? Com Deus. Pensa bem a história aqui. A Nilce, isso aí. Olha que incrível. A Nilce foi num perfil da Carol que tinha 100 e poucos seguidores. Foi no meu perfil profissional. Olha. De manicure, designer. E nem sabia a Nilce que a Carol tinha 8 mil, quase. Justamente naquela época procurando, queria um patrocínio. Eu queria falar de alguma marca, né, fechar, e a Nilce apareceu. Olha só, gente, olha que incrível. E ela foi e falou comigo, eu falei, nossa, que maneiro e tal. E a gente depois marcou uma reunião, se encontramos. Eu como sempre atrasada, mas faz parte. Não, chegou. Por isso que eu falo que desistir não é opção. E que aquilo que você visualiza, você realiza. E isso é importante. E assim, que você não pense jamais, isso não é para mim. Por quê? Como surgiu o creme de café caramelo? De uma receita errada, que deu certo. A dona, né, Cristina, ela vendia batom, e é importante a gente falar sobre isso no finalzinho aqui, nas nossas considerações finais, porque às vezes você está do outro lado falando assim, mas eu já atendi um monte de trem, nada deu certo, né? Sim. Ela vendia batom com café. E o que ela foi fazer? Vou aprender então a fazer o café. E ela foi, gente, aprender a fazer o café. Chegou em casa, foi fazer o que aconteceu com o trem, deu tudo errado, ficou aguado. Só que a mãe dela sempre instruiu ela a não desperdiçar, não jogar fora. Ela foi e guardou na geladeira. De repente, seu sonho está dentro da geladeira, só falta você abrir e trazer para a mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de cura. E olha que interessante, quando no dia seguinte, que ela pega aquele trem aguado, tudo ruim, creme de café caramelo. Eis aqui. O que ela fez? Algumas receitas, deu para as amigas, vendeu. E hoje o creme de café caramelo... A gente está encurtando um pouquinho a história aqui, né? O creme de café caramelo hoje está em todas as cidades do Brasil. E nós agora temos franquias em outros países. Nós temos na França, Portugal. Inclusive, nós somos franqueadas digital dos Estados Unidos, China, e estamos chegando em Dubai. Um projeto, uma receita errada guardada dentro da geladeira. Olha como é incrível. E foi necessário isso acontecer. Então, o que a gente quer deixar, o que eu quero deixar para você, desistir não é opção. Você não pode desistir daquilo que Deus já colocou. E tem algo que muito me anima todos os dias, quando eu acordo, eu estava até falando para a Nilce, eu falei assim que eu acordo, eu falo exatamente assim, elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Porque tudo é dele. E se a gente for falar mais das escrituras, e eu quero te animar ainda com essa escritura, tudo que vier à sua mão para fazer, faça com toda a sua força, sabe? Com toda a sua garra, com todo o seu coração, porque assim, Deus, ele vai te direcionar, mas faça com o propósito de levar o reino para as pessoas. Faça com o propósito de levar Jesus. Lise, eu só sei varrer casa, eu sou faxineira. Faça a melhor faxina. Meu professor, Antônio Correia, que Deus o tenha, foi alguém que me instruiu isso no meu curso de contabilidade. Ele falou, Lise, se você for gari, seja o melhor gari. Ninguém vai varrer rua como você. Então, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. E obrigada, Carol, por a gente estar aqui. Obrigada, Nilce, pela nossa parceria. Ao nosso Deus eterno, toda a honra, todo louvor, toda adoração, porque é por Ele, através dEle e para Ele que nós estamos aqui. E você que está aí ouvindo a gente do outro lado, a gente contou várias coisas. Se você curtiu, né, o que a gente falou aqui, se você se identificou,
que a glória seja do Senhor. E eu quero fazer um negocinho aqui, a Nilce nem sabe, hein? Eu estou aqui pensando e eu sei que ela vai concordar, mas, gente, é muito legal. Você que está nos assistindo, tá, Carol? Com a sua permissão. A Carol vai deixar aqui o nosso Instagram, nosso contato. Curte lá, segue a gente, compartilha e chama a gente no número que a gente vai deixar e coloca Deus em Foco. Quando você chamar a gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente vai deixar o número, chama a gente, coloca o seu nome e coloca assim, Deus em Foco. Porque a gente vai fazer um sorteio, Nilce. Muito bom. A gente vai fazer um sorteio para você que chama a gente no nosso Instagram, no nosso WhatsApp e colocar assim, Deus em Foco. A gente vai fazer um sorteio e você vai ser contemplado com um pote de creme de café caramelo do seu sabor preferido. Vale para mim também? Vale, Carol. Olha só, gente. Vocês não vão perder, né? Eu acho que vocês não vão se arrepender que esse creme de café caramelo, além dele ser maravilhoso, ele vai trazer muita coisa boa e espiritual para a vida de vocês. A entrada dele dentro da casa de vocês, porque isso também é muito importante, né, gente? Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente compra e leva para dentro dos nossos lares, né? E isso aqui com certeza é algo abençoado que vem das mãos do Senhor para dentro da casa de vocês. Amém. Entende? E eu estou muito feliz, né? Eu fiquei um tempo parada do Deus em Foco e eu queria aproveitar que está no escrito para explicar para vocês, né? A minha vida ela passou por um turbilhão de mudanças. Em 10 meses o Senhor está fazendo viver coisas grandiosas, extraordinárias, que eu jamais imaginaria. Né? Às vezes você tem um sonho pequenininho, né? E como a Liz falou aqui, não desista dos seus sonhos, não pode desistir. Porque o meu sonho era pequenininho. E quando eu retornei, eu escrevi esse sonho no caderno e apresentei para o Senhor dentro do meu quarto. Né? E o Senhor me deu muito mais do que eu sonhei. Ele me deu o meu sonho, mas em outra dimensão, em outra esfera, né? E por esse motivo eu fiquei meio atordoada, porque é muita coisa para você absorver, né? Você vai acontecendo tantas coisas, você fica meio perdida. Mas o Deus em Foco não morreu não, gente. Ele estava dentro de mim e eu senti o Espírito Santo de Deus falando, volta com Deus em Foco, volta com Deus em Foco. Porque a gente aqui, né, o intuito do Deus em Foco é de verdade passar, né, tudo que Deus faz na vida da gente, é para te dar força aí do outro lado da sua casa. Né? Quantas pessoas estão passando por tantos problemas, né? Como nós passamos diariamente, e é muito bom quando a gente escuta o que Deus fez na vida da Nilce, né? O que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer muito mais, tem muita coisa grande chegando. O que Deus está fazendo na vida da Lizzie, né? O que Deus fez na vida, como é que é o nome da... Você vê, de algo que era para dar errado, né? De algo que ela pensou que não tinha dado certo. O Senhor é Deus disso, né? E o que Deus tem feito na vida da da Juliana, que é quem foi que trouxe o café pra gente, né? As histórias vão se conectando, né? O Senhor, eu aprendi no meu retorno que o Senhor, quando Ele quer te abençoar, Ele não vai te dar coisas. Né? Há uma bênção do Senhor que chegar para você, eu sou abençoado porque o Senhor me deu um carro, me deu uma casa. Não, Ele vai enviar pessoas que vai te levar, vai te aproximar do seu propósito de vida. Então tá aqui. Eu sou muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, que eu nunca nem imaginei trabalhar com isso. Isso aqui foi Ele mesmo que me deu. E a oportunidade de conhecer você, que é uma bênção de Deus, de conhecer vocês, apesar de a gente não conseguir passar muito tempo junto, mas é uma coisa que eu quero trabalhar na minha vida, eu quero estar mais perto de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui, é muito bom ter vocês aí. E agora, voltou o Deus em Foco com a história dessas duas mulheres maravilhosas. Eu estou muito feliz, espero que vocês gostem. Se você gostou, compartilha, curte, dá um joinha aí, manda pro seu vizinho, pro seu pastor, bota no grupo da família, vou mandar o link. Gente, domingo, a partir de 12h, vai estar no YouTube. E no Instagram são cortezinhos, tá? Então, se você gostou, não esquece de compartilhar e curtir. E chamá-la no WhatsApp. Por favor, olha o sorteio, hein? Olha o sorteio. Eu vou deixar eu vou fazer um videozinho com elas falando só do sorteio aqui. Já vou botar antes, vocês vão curtindo, vão chamando lá no WhatsApp delas. Isso aí. Tá? Fiquem com Deus, até mais. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Tchau. Deus abençoe você, hein? Amém. Toda a sua família. Amém.